Boa noite, meus irmãos. Que domingo especial estamos vivendo na presença do Senhor, celebrando 89 anos da Igreja Batista Itacuruçá. Estamos desde o primeiro culto, às 9 horas, celebrando e pensando sobre caminhos da graça. Fechando então nessa noite com a terceira pregação, texto do Novo Testamento. Nós vamos voltar à primeira carta de João. No culto das 11, nós lemos os versículos 3 a 6 do capítulo 2. E neste agora, então, nós vamos ler os versículos 1 e 2 do capítulo que acabei de mencionar. Então, vamos abrir a Bíblia? 1 de João, capítulo 2, versículos 1 e 2. Nós vamos ler as Escrituras. Amanhã, se Deus permitir, a gente continua a série Caminhos da Graça, mas hoje verticalizamos a graça relacional. E amanhã então nós vamos sequencialmente, segunda, terça e fechando na quarta, pensando na graça exemplificada. Então amanhã nós vamos caminhar por textos do Antigo Testamento. A graça de Deus em toda a Bíblia. E hoje vamos pensar um pouquinho a partir do tema, se eu falhar. Como poderei percorrer um caminho de graça ou da graça se eu falhar? A Bíblia diz assim, 1 de João 2. O que eu desejo é que vocês não pequem. Por isso eu lhes escrevo. Que intenção bonita, não é? Eu tenho um desejo, terna expressão, desejo muito bom. Eu escrevo para vocês porque eu tenho o desejo que vocês não pequem. No entanto, estejamos sempre lembrando que quando pecamos, podemos contar com o apoio do perfeito Jesus Cristo. Ele nos defende junto ao Pai. Jesus morreu em nosso lugar. Foi assim que nos perdoou. É assim que Ele perdoa a todos os que aceitam o sacrifício que fez na cruz. Se eu falhar. Meus irmãos, a gente lendo as cartas de João, se há uma coisa que salta aos nossos olhos, que vem ao nosso coração, é o aconchego desse texto. Como ele escreve com carinho, com ternura. O meu desejo é que vocês não pequem. Eu estou escrevendo por isso. Se formos ler noutras versões também, vocês já devem ter visto muita expressão assim, meus filhinhos. Quanto carinho, quanta ternura. Mas é interessante que aqui diante desse texto, pelo menos duas coisas ficam logo muito evidentes diante de todos nós. A primeira é que o pecado é universal. Todos pecamos. Não há como selecionar um para dizer, não, esse não. Esse escapou do pecado. Não, todos pecamos. Exceto Jesus Cristo. Mas nós, todos, pecado universal. É mentiroso quem diz que não peca. João, inclusive, abre o jogo assim, numa sinceridade, que faz um carinho, mas dá uma derrubada na gente, né? Porque ele vai com aquela simplicidade, eu estou escrevendo para vocês, filhinhos, está tudo muito bom, muito maravilhoso, mas olha, se você disser que você não peca, deixa eu te dizer uma coisa muito sincera, você é um baita mentiroso, você peca sim. Agora, embora a gente já aprenda de cara, que todos somos pecadores, também nós aprendemos que mesmo assim, há perdão dos pecados em Jesus Cristo. Mesmo sendo pecadores, há perdão de pecados. Nós temos um defensor perfeito, como acabamos de ler na Bíblia, no texto.
Uma primeira coisa que eu queria destacar com vocês, das expressões utilizadas por João. Temos um defensor perfeito. Ou, talvez na sua tradução, um advogado. Já encontrou assim na sua Bíblia? Um defensor perfeito, um advogado. É diferenciado, porque ele é perfeito. E é interessante que essa palavra que João aqui utiliza, e que se traduz como advogado, se traduz como um ajudador, um auxiliador perfeito. Se olharmos também no quarto evangelho, no evangelho de João, também vai ser traduzido por consolador. Então alguém que presta auxílio para os seus amigos, alguém que está do lado, alguém que caminha conosco. É isso que João quer colocar para a gente. Nós temos um auxiliador, um companheiro de primeira qualidade, que segue conosco. Ele também coloca, no segundo versículo, de que nós temos alguém que passou por um sacrifício no nosso lugar, que enfrentou uma luta que nós deveríamos enfrentar, que talvez em algumas versões a gente olha e fica assim complicado de entender, porque aparece assim: ele é propiciação pelos nossos pecados. Já leu essa palavra? Às vezes a gente olha para ela, o que isso quer dizer? O que ele quer dizer em ser propiciação pelos meus pecados? A imagem do advogado é mais fácil, porque ele tem um monte de advogados entre nós. Agora o termo propiciação fica um pouco mais distante do nosso dia a dia. Mas quando a gente vai perceber e entender que todo objetivo, do nosso ponto de vista da religião, da nossa caminhada de fé, é de consertar um caminho quebrado. Esse caminho que foi quebrado pelo pecado. E todos somos pecadores. Então há uma estrada danificada. Só que há um problema. É danificada o suficiente para nós não termos condições de corrigi-la. Então, para nós, definitivo está, quebrado está, e assim deve permanecer. Mas aí entra Jesus. Ele tem condições de consertar a estrada quebrada. E essa imagem aqui que João vai trazer para nós, é a imagem da propiciação. Se nós temos uma estrada quebrada, e se nós não conseguimos mais ter o acesso a Deus, alguém vai fazer alguma coisa para poder corrigir isso. E isso é feito por Jesus Cristo no seu sacrifício na cruz do Calvário. Então ele vai à cruz no nosso lugar, porque só a presença dele na cruz do Calvário poderia corrigir o problema desse defeito de percurso. Então, ao fazer esse sacrifício no nosso lugar, então ele é a propiciação pelos nossos pecados. Foi dessa maneira, como lemos na prazer da palavra, foi desse jeito que ele nos salvou e nos perdoou. João quer que a gente entenda bem isso. E que bom que ele nos ajuda a entender isso. Que a gente tem um defensor perfeito, e também a gente tem aquele que pôs-se no nosso lugar. E é muito interessante porque diante disso, a gente consegue então fazer aplicações para levar para a vida. E o que eu quero te convidar é guardar no coração hoje comigo, nessa noite, 2 aplicações para levarmos para toda a semana e para a nossa vida, a partir desse texto. A primeira aplicação, já vem do texto a nós, é um ideal. O ideal, irmãos, é que não pequemos. Essa é a primeira aplicação. O ideal é que não pequemos. O texto é bem claro. Eu escrevo tudo isso para que vocês não pequem. O relacionamento divino conosco sempre privilegia a prevenção. Esse é um método que nós vemos Deus utilizando nas Escrituras Sagradas.
um Deus de prevenções. Deus que sempre sinaliza qual o melhor caminho, a melhor forma de agir. Nós somos assim com os nossos filhos, não é verdade? De forma muito falha, porque não somos perfeitos, mas como nós somos assim com os nossos filhos? Nós tentamos mostrar para eles que já vimos esse filme e que eles deveriam também tomar cuidado, porque nós já sabemos como termina essa história. E muitas vezes os filhos não dão atenção às orientações que nós damos. E às vezes eles até nos rebatem. E eu acho incrível, porque eu já tenho experiências de filhos que rebatem, sendo o pai de uma menina de 10 anos e de uma de 6 anos. Incrível. Um dia desses lá na igreja, a minha caçula de 6 anos, a Luísa, estava indo porque ela é muito adulta, sabe, pastor Jael? Ela pega a revistinha e ela quis reverter toda a idade estabelecida, porque ela disse, eu já sou mensageira do rei. E disseram para ela, mas começa com 7 anos, mas eu já sou aos 6. Eu sou mensageira do rei. E ela fez tanto para ser mensageira do rei, você é mensageira do rei. E ela começa, às quintas-feiras, ela vai para a reunião dela, para se unir lá a quase 40 meninas, mas ela vai com seus 6 anos. Um dia eu estou no pátio da igreja, estou vendo a Luísa correndo, com um amiguinho dela, e as mensageiras do rei acontecendo. Eu chamei, Luísa, você não é uma mensageira do rei? Eu disse, mas eu agora quero ficar com meu amigo Theo. Disse, mas faz o seguinte, você sobe e participa das mensageiras do rei, e depois você desce e ele vai estar aqui. Irmãos, foi assim uma luta, mas ela foi. Tá bom, pisando duro. Irmãos, ela não guardou. Quando chegou a casa, ela foi tirar uma satisfação comigo. Ela olhou para mim, botou uma mão assim na cintura e disse assim, olha, essa igreja está cheio de regras. Eu disse, meu Deus, com 6 anos. E ela veio, eu disse, coitado do pastor dessa menina. Depois eu disse, não é que sou eu? Mas vocês entendem que tudo foi para orientá-la, para prevenir. Se ela ali na sua caminhada infantil, que não foi nenhuma, ela não me rebateu assim cruelmente, não. Ela só quis dizer o que a criança quer. Ela queria ali brincar naquela hora. Naquela hora ela não queria ir lá para a reunião. Mas eu orientava. E ela conversava comigo ali naquele embate dela. Irmãos, nós somos adultos. Mas sejamos honestos. Quantas vezes não damos ouvidos à prevenção? Podemos não falar, mas que há momentos que a gente bate com o pé, igual minha filha bateu, e diz assim, esse Deus, esse Pai, Ele cuida, mas Ele está cheio de regras. Não, Ele não está cheio de regras para nos tolir, Ele está cheio de conselhos preventivos, para que não caiamos sem necessidade, na queda inevitável, se não formos atentos aos seus conselhos. Então, quando o texto chega a nós, ele é um alerta para não errarmos. Eu escrevo para que vocês não pequem. E cá para nós, todo mundo que veio no culto hoje é gente que não gosta de pecar. A gente não gosta de pecar. Isso não faz bem para a gente. Ninguém aqui levanta e diz, oh, que maravilhoso dia para pecar. Ninguém faz isso. Mas é incrível que a gente levanta para honrar o nosso Deus. Mas se a gente descuida das palavras preventivas, sem querer, querendo, lembrei de um personagem, a gente se vê lá, esbarrando no pecado. Então a primeira aplicação, Deus ele é preventivo. O ideal dele é que não pequemos. É esse o cuidado de Deus como um pai que não quer que os seus filhos sofram. Ele cuida da gente. Ele é muito bom. Mas vamos ver a segunda aplicação. E última dessa noite. Para levarmos para casa.
A primeira vocês já guardaram. O ideal é que não pequemos. Agora a segunda, ela é um pouco cruel, mas ela é verdadeira demais. Ah, se eu pudesse dizer que ela não existe. Mas irmãos, a realidade não exclui a possibilidade do pecado. Se o ideal é que não pequemos, primeira explicação, não podemos fugir da segunda. A realidade não exclui a possibilidade do pecado. O texto já entregou isso de bandeja. Porque o próprio João vai dizer, olha, eu estou escrevendo para vocês não pecarem. Mas ele já sabe como nós somos, porque ele é como nós também. Ele diz assim, mas se pecar, deixa eu já prescrever um remédio. Perceberam? Ele sabe, Deus sabe, por isso ele deixou essa palavra chegar a nós, de que embora o ideal é que não pequemos, nós pecamos. Essa é uma realidade que acontece. Ainda bem que tem esse mais. Ainda bem que o texto continua. Não quero que vocês pequem, mas quando pecarem, quem não erra? Quem aqui está livre de errar? Quem pode se colocar aqui como um juiz diante de todos e nos julgar, cobrando de nós perfeição, dizendo-se ser perfeito? Nenhum de nós consegue, porque todos somos falhos. A Bíblia tira então de nós o desespero a apresentar-nos a esperança. O ideal é não pecar, mas nós temos um defensor perfeito quando nós erramos. As acusações chegam, mas Jesus é o nosso defensor. Ele põe-se à frente e ele vem a nosso favor. Quando as acusações chegam sobre a nossa vida, ele está pronto para nos defender. A igreja tem 89 anos. Então hoje aqui, todo mundo tem 89 anos. Fiquei no prejuízo, mas hoje eu sou igreja de Itacuruçá. Estou com 89. Então, partindo do combinado, que aqui só tem gente de 89 anos, eu vou ter que fazer uma pergunta. Alguém aqui pegou a época, eu não peguei, mas pegou a época, que se ia no mercado e se chamava venda, comprava alguma coisa e anotava no caderninho do dono da venda? Desculpem, mas quem pegou? Todo mundo tem 89 anos, valeu? Faz assim. Quem já fez isso? Realmente, a igreja tem 89. Está com 89. Já pegou, né? Também? Eu pensei que os músicos não pegavam essa fase. Pegaram também. Você chegava lá na venda, meu pai dizia que era assim, você comprava, olha, eu quero arroz. Quando recebia o salário, ia lá na venda e pagava a conta. Eu perguntei, pai, e como que o dono fazia para ele não perder o controle? Não, é simples, ele tinha um caderninho, aquele caderninho de espiral. Ele pegava, olhava, somava, e não era com calculadora, era aqui, ó. Impressionante, né? Ele somava e dava o valor. Eu pagava. E aí, pai? Aí ele pegava e fazia assim com a caneta Bic. PG. Pagou. Está resolvido. Agora ele abria uma folha nova, porque ele sabia que eu ia voltar a comprar fiado. Mas ele abriu uma nova página para mim, porque estava pago. Sabe o que acontece, que João quer dizer para nós? Jesus é esse, que olhou para a nossa dívida e viu assim, o caderno dele está pesado demais. Eles não vão pagar isso nunca, mas eu vou pagar por eles. E quando o acusador vem dizer o seguinte, devedor, 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 Jesus fala assim, epa, não são devedores mais. Eu paguei a conta. Jesus foi lá na conta do nosso pecado, riscou, colocou PG, e agora não há mais nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. E sabe o melhor de tudo isso? Ele abriu uma folha nova.
para nós escrevermos uma nova vida, uma nova história, um novo momento, porque nós pecamos, mas nós temos esse perfeito defensor, que foi à cruz no nosso lugar, e que desse jeitinho, Ele nos perdoou. É muito amor. Eu fico impressionado com a forma como Deus nos ama. Eu não consigo explicar. É difícil de entender. Ele é Deus maravilhoso. Ele é o nosso Senhor. Ele nos abençoa tanto. Um culto desse é pouco para derramar o nosso coração e dizer: obrigado, Jesus, porque o Senhor pagou a minha conta. A minha folha é nova e eu continuo essa história pelo teu poder. É isso que acontece conosco. E é interessante que o Evangelho, então, nos apresenta um caminho com a oportunidade de recomeçar. Há dois grupos de pessoas, e eu acho que os extremos de ambos são perigosos. Porque há aqueles que acham que não erram. Vocês acreditam que tem gente assim? Tem. Há pessoas que acham que não erram, e é um perigo. É difícil. Olha, vou contar um negócio para vocês que aconteceu. É simples. Não tem nada a ver com a vida espiritual. E vamos fazer uma ponte e aplicá-la na vida espiritual. Meu avô disse que na roça eles iam para a igreja muito bonitinhos. Ele vem de uma região, meu avô falecido, ele vinha de uma região da Serra de Macaé. E tinha um primo dele, gostava de se arrumar bem, botava aquele sapato brilhoso, bonito, bicudo. Tinha uns sapatos bicudos de homem, aquela coisa brilhosa. Só que de tão bicudo ele fazia bastante assim a volta, né? Um dia ele errou, na pressa ele botou o contrário. Parecia pé de palhaço. E todo mundo dizia para ele assim: fulano, está errado. Dizia: não está errado. Sabe o erro diante dos olhos? Mas ele não conseguia admitir que errava, nem errava para trocar sapato. Não está errado. Quando ele chegou na igreja, todo mundo olhando, ria. Disseram assim: fala para o pastor falar com ele, que se o pastor falar, ele vai aceitar. E foi lá um pastor, bom pastor, igual tipo pastor Israel assim, foi lá. Pronto, ninguém vai negar uma fala do pastor Israel. Aí o pastor chamou assim: irmão fulano, seu sapato está trocado. Ele pensou, veio aqui, mas era o pastor. Aí ele repensou, recalculou a rota e respondeu assim: pode até estar errado, pastor, mas se tiver errado, é um só. Pecado deixa a gente com o sapato torto. A gente tenta ajustar e dá desculpas. Não, Senhor, é um só. É ou não é? A gente faz assim. Então há aquele grupo de pessoas que acham que nunca erram. Mas sabia que também tem outro extremo que é um perigo? Se é um perigo achar que nunca erra, do outro lado tem aquelas pessoas que nunca se perdoam. Olha que perigo. Não é bom estar do lado de cá, mas do outro lado também não é bom não. Porque você faz sobre a sua vida uma pressão desumana. Porque Deus te perdoa. Você não vai se perdoar? Deus tem essa capacidade maravilhosa de defender e nos dar novos momentos, caminhos. Esse é o cristão. Deus tem esse ensino para nós. E se eu falhar? O ideal é que eu não peque, mas ao falhar, nós temos um advogado. Eu estou aqui e você está aqui porque Jesus pagou a nossa conta. Ele nos deu uma nova vida, um novo tempo, uma nova oportunidade. Um dia eu entreguei minha vida, meu coração para Jesus e tudo começou de novo, zerado por causa dele. De repente você está aqui hoje ou você está participando desse culto pela transmissão. Mas quem está nessa condição, sabe lá no coração.
E você lá no coração pode estar pensando assim, ele está falando uma coisa que eu sei que eu estou encaixado nela. Eu sei que eu preciso entregar minha vida para Jesus, para Ele zerar essa conta. Quem precisa, sabe que precisa. E eu não quero fazer aqui nada emocionalismo, não precisa nada disso não. Você sabe que precisa. O que eu quero te dar aqui é uma oportunidade de dizer assim, Jesus querido, eu te peço, toma conta do meu coração. Eu sei que o Senhor foi à cruz do Calvário para pagar a conta no meu lugar. E eu quero receber essa bênção, esse presente. Eu quero entregar a minha vida ao Senhor e recebê-lo como meu Senhor e Salvador pessoal. Você está aqui nessa noite e deseja entregar a sua vida, o seu coração para Jesus, recebê-lo como seu Salvador, zerar a conta da dívida do pecado, começar de novo com a bênção de Jesus, então entrega agora para Ele. É simples, é só dizer aí no seu coração. Sabe, você precisa nem mexer os lábios. Pode falar aqui na sua mente, Jesus está escutando, dizendo, Jesus, eu entendi, e eu quero entregar meu coração agora para o Senhor. Você quer fazer isso? Você está entregando o seu coração agora para Jesus? Quero tanto orar e agradecer por isso. Se você tomou essa decisão agora, de entregar o seu coração para Jesus, de recebê-lo como seu Salvador, deixe-me orar por você, mas eu gostaria até, se você permitir, de saber da sua decisão. Então, se há alguém aqui que está entregando a vida para Jesus, para a gente orar agradecendo a Deus, só sinaliza com a sua mão rapidinho, levanta assim e abaixa a mão. Esse gesto eu vou poder ver e dizer assim, Deus seja louvado pela sua vida, porque você nesse momento tomou uma decisão, entregou sua vida para Jesus. Há alguém aqui no templo que está tomando essa decisão por Jesus agora, nessa noite aqui, nesse templo, lá na galeria, ou aqui embaixo, levanta bem alto a sua mão para que eu possa ver. Há alguém nessa noite, entregando a sua vida para Jesus? Onde você estiver, eu não posso te ver pela transmissão, mas se você quiser, você pode até escrever aí no chat agora. Eu estou entregando, pastor. Há alguém da igreja, a equipe da igreja está de olho aí, para orar por você, e para colocar a sua vida diante do trono da graça de Deus. Mas não se esqueça, esse é um caminho da graça. Se você falhar, você tem Jesus para começar de novo. Querido Deus, muito obrigado por essa bênção que temos, de recomeçar com Jesus. Que graça! Ah, Senhor, que graça maravilhosa é a Tua graça para conosco. Oramos com gratidão por ela, em nome de Jesus. Amém. Podemos